Olá, sou a professora Leiliane e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de empreendedorismo juvenil. Esta será a nossa quarta aula e nós seguiremos estudando o conteúdo do nono ano baseado na coleção do Sistema de Ensino Sucesso, Valores, Empreendedorismo e Finanças. Nesta aula, abordaremos o conteúdo do quarto capítulo, que é Plano de Negócios 3, o funcionamento. Esse projeto trará informações e conhecimentos sobre educação financeira e empreendedorismo. Neste capítulo, vamos nos dedicar ao funcionamento do nosso negócio. Para isso, nós daremos os seguintes passos. Passo 7. Definir etapas de produção e as ações para a elaboração dos produtos ou serviços. Passo 8. Organizar e atribuir as tarefas aos responsáveis pelos setores do negócio. E o passo 9 é realizar um levantamento de recursos necessários para a implantação de um negócio. Todo empreendedor possui um perfil, ou seja, uma característica para atuar em seus negócios. Alguns são habilidosos em finanças, outros em marketing, outros na produção. Conhecer suas principais habilidades e competências pode ajudar o empreendedor no desempenho de sua função dentro das várias áreas da empresa. Muitas vezes, quando o empreendimento está iniciando, seu idealizador precisa desempenhar várias atividades e funções, como elaborar produtos, gerenciar finanças e divulgar. Entre os grandes segredos de um negócio de sucesso, nós podemos citar a organização empreendedora e o espírito de equipe que existe nas empresas, quando esta não é um empreendimento individual. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Passo 7. Definir as etapas de produção e as ações para a elaboração de seus produtos e ou serviços. Os empreendedores responsáveis pelo negócio, líder, devem discutir e planejar a função de cada integrante nesta etapa de criação e elaboração dos itens que serão comercializados. Construir um passo a passo, reunindo-se com os demais integrantes da equipe para a realização dessa etapa. O primeiro passo é listar o que será necessário ser desenvolvido e, em seguida, dividir as funções entre cada um dos integrantes da equipe, levando em consideração habilidades e competências individuais. Nem sempre é necessário que uma liderança assuma sozinha essa divisão de tarefas. É comum e até mais fácil que os membros de uma equipe decidam de forma colaborativa como cada um irá contribuir, com qual tarefa possui mais afinidade e assim estabeleçam acordos. Aprendemos desde o princípio que quando um trabalho tem uma boa coletividade, uma boa divisão de tarefas, se torna mais fácil do que quando poucos integrantes da equipe ou de uma empresa são sobrecarregados com várias atribuições. Passo 8. Organizar e atribuir tarefas aos responsáveis pelos setores de negócio. As pessoas formam a força de trabalho de uma empresa e são elas as responsáveis por fazer o negócio dar certo. Assim, podemos dizer que o ser humano é o principal pilar de um empreendimento, visto que, dentro da organização, há uma necessária divisão de tarefas e atribuições. Para que elas sejam bem executadas, é fundamental a presença de líderes que tenham responsabilidade de gerir grupos e equipes de trabalho. O líder, ou gestor, possui a incumbência de identificar o perfil profissional e as características particulares de cada um dos membros, distribuindo, assim, as funções por meio das peculiaridades de cada uma das pessoas. É importante que cada um execute uma tarefa, as suas tarefas condizentes às suas habilidades e competências, para que os resultados sejam mais eficientes. E outro elemento indispensável para o trabalho em equipe é o bom relacionamento interpessoal, ou seja, com o outro, que cada um deve construir. Grupo versus equipe. Qual a diferença? A diferença diz respeito, sobretudo, ao grau de coesão entre os membros. Um grupo desempenha tarefas conjuntamente
para adquirir objetivos comuns, somando esforços individuais. Já a equipe apresenta um nível de coesão maior, desempenhando um esforço coordenado que resulta em um desempenho superior à soma dos esforços de cada integrante. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo consegue chegar à coesão de uma equipe. Passo 9. Realizar um levantamento dos recursos necessários para a implantação do negócio. O grande desafio de um empreendedor é saber lidar com os custos e as despesas de sua empresa, cobri-los com as vendas e ainda obter um ganho que possibilite reinvestir e retirar uma margem de lucro. Custos são gastos inerentes ao processo produtivo, à atividade fim da empresa. Assim, energia elétrica e matéria-prima podem ser considerados custos. Já as despesas são direcionadas às atividades meio do empreendimento e não diretamente aos produtos e ou serviços ofertados, como, por exemplo, podemos citar o investimento em uma publicidade e propaganda. Olha, a realização de uma pesquisa de mercado para que se tenha ideia de quantos clientes estão dispostos a pagar por produtos similares é importante para determinar um preço justo para os seus produtos e levando em consideração não só o custo necessário para a produção e margem de lucro pretendida, mas também a reputação do negócio em relação aos concorrentes, né? De modo a construir uma tabela de preços para os seus produtos, é importante uma análise de preços com seus concorrentes. Isso é sempre muito importante. Antes de você abrir qualquer negócio, você avaliar quem são os seus concorrentes e fazer uma pesquisa de mercado, verificar quais os valores, a redondeza, para assim você conseguir estabelecer um preço legal e que você consiga ter uma boa concorrência. Um aspecto importante que o empreendedor precisa conhecer ao planejar um negócio é a noção de custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles cujo valor não varia em função da quantidade produzida e que podem existir mesmo se não houver produção. Podemos citar como exemplo o aluguel do ponto ou a remuneração de funcionários. Nesses casos, para embutir esse valor no preço final do produto, realiza-se um rasteio, ou seja, divide-se esse valor pelo número de unidades produzidas. Custos variáveis são aqueles que crescem ou diminuem conforme a produção do empreendimento. Ou seja, quando há uma intensa atividade produtiva, há proporcionalmente um aumento do uso da matéria-prima. Por exemplo, para produzir uma torta, precisamos de X unidades de ingredientes. Para produzir duas, precisaremos de 2x. Insumos de produção, como água e energia elétrica, também são variáveis. Gente, é importante que vocês entendam, que vocês leiam, busquem entender o que são esses custos fixos e custos variáveis, para que vocês consigam responder ao exercício proposto no livro de vocês. Agora é com vocês. Façam os exercícios do livro, completando as tabelas com base nos produtos fictícios do plano de negócio de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!